Então vamos lá. Então a gente está fazendo a nossa vivência já 10 de maio, dia antes do Dia das Mães, que coisa linda. E eu estou falando das simbologias de tudo. Então eu estou pegando o incenso. O incenso, ele é feito de ervas, né? E de óleo. E os óleos dos caras, ó, o que eu trouxe, papiro. O óleo dos caras é uma coisa, é outra coisa. Todos os perfumes que a gente conhece, tudo que a gente sabe, vem tudo do Egito, tudo do Egito. A gente foi num lugar, a gente fez uma experiência de entender o que são os óleos, vocês não estão entendendo. Eles vendem, tem uma lista assim que eles vendem a fonte matriz de todos os perfumes. Chanel, nananã, tá tudo lá. Eu falo, meu, que loucura! Eu trouxe papiro, eu trouxe mirra, eu trouxe sândalo, vocês não estão entendendo, é uma coisa. Então, o incenso, esses incensos Xing Ling que a gente compra na 25 de março, é horrível aquilo, não é legal. Eles vendem incenso assim, que tem que colocar em cima de carvão. Fiz a besteira de tentar ligar o sândalo, isso é o sândalo, ó. Tem que pôr em cima de um carvão, né? Porque senão vira uma resina. Mas eu testei só para mostrar para vocês. Tem que pôr em cima do carvão para pôr isso. Então, tudo eles fazem uma preparação com óleo puro essencial e as ervas. E aí, assim, você vai pegar um incenso, você está falando que a gente tem elementos da terra. Então, quando você vai acender o incenso, você está pegando o fogo e unindo a terra. Então, a gente acha que terra e fogo não se juntam. Tem o óleo, tem água aqui também, ó. Sabe? Ele tá queimando lá, ó que maravilha que fica, tá vendo? Aí você vai fazendo assim até ele ir, ó, até ir apagando, ó. Quem veio? O ar, pronto. Fizemos o ar, agora a gente tem o ar, a gente tem três elementos aqui juntos. Então, meu, tudo eles ritualizam. Não agora no islamismo muito, sabe? Mas antigamente, a gente tá falando do Antigo Egito, tá? Aí agora, cadê? Tá. O pano na cabeça. As mulheres todas lá, elas usam o jirabe, né? Elas usam o pano. E eu entendi, e eu andei com isso na cabeça para eu poder entender, entende? Para eu poder entender o porquê disso, de andar com uma coisa na cabeça. Para eles, aí a gente está falando mais do islamismo, né? É, a parte mais sedutora do corpo de uma mulher é o cabelo. Gente, vamos lá, tá? Vamos lá. Isso aqui, ó. Até passei um óleo. Isso aqui é uma coisa, né? Isso aqui é uma coisa. Ó, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa, né? Isso aqui, ó, fala a verdade. É ou não é? Muda. Eu raspei o cabelo. Eu posso falar o que que é o poder do cabelo. Fora que o cabelo é uma antena. Não sei se vocês sabiam, o cabelo é uma antena. As bruxas, as mulheres usavam cabelão, não era à toa, não. Porque a gente pega a memória. Você tá sentindo a sua vida pesada, corta o cabelo. Quando eu raspei o cabelo, eu fiz um reset na minha vida, de verdade. A Paola, minha prima, sabe disso. Eu tava numa depressão, eu raspei o meu cabelo, fiquei careca. Eu tenho foto aqui pra vocês, ó. Sem brincadeira. Olha isso. Eu fiquei careca. Ó, eu fiquei careca. Eu raspei. O meu marido raspou meu cabelo. Eu fiquei careca, raspei o cabelo. É uma transformação e o deixar o cabelo crescer é foda, meu. Então não é à toa. Para além de machismos e afins, tá falando de burca? Não tô falando disso, tá? Eu usei, e eu vou falar uma coisa, vocês, sabe, me julguem, mas eu andei com isso lá. Meu, é libertador, sabe? Você não tem que se preocupar se alguém tá olhando para sua bunda, para o seu peito, para o seu cabelo. Então, elas fazem o quê? As mulheres, elas trabalham uma coisa que, obviamente, que tem o machismo, tem tudo isso que a gente sabe, né? Lá não é obrigado a usar. As mulheres usam porque elas querem. Todas usam. Todas usam. Por quê? Porque
você tem que, você tem que valorizar isso aqui, ó. Você tem que valorizar o seu rosto, elas usam. Então você usa a expressão do seu olhar. Eu quero tentar fazer uma experiência, eu quero desenhar uma experiência da gente entender o que que é a gente usar a beleza a partir do rosto. Sem precisar de colar, sem precisar de brinco, sem precisar de roupa, sem precisar de nada. Isso aqui, ó. Eu achei isso muito forte. Eu achei isso muito forte mesmo. Tá? Então, isso é uma coisa. E aí, no Antigo Egito, as mulheres não usavam isso. Isso é uma coisa, isso é uma coisa mais atual, tá? No Antigo Egito, lá atrás, elas não usavam o pano na cabeça. As sacerdotisas usavam manto assim, isso aqui, ó. Madalena. Madalena, Maria, o que você quiser. Por quê? Isso daqui, para além de tudo, no sacerdócio, que a gente vai fazer agora, depois vocês podem tirar, senão a gente vai ficar morrendo de calor, tá? Mas é só para vocês experienciarem isso. Esse manto, ele protege as nossas antenas. Ela protege o nosso cabelo. Quando você vai na Umbanda, você não põe o negócio na cabeça. Ou os judeus, o kippah. Os padres usam o negócio na cabeça. Vocês acham que é à toa? Que as bruxas usam o chapéu, vocês acham que é à toa? Não, a gente está falando do sétimo chakra. A gente está falando que aqui em cima a gente abre, a gente pode abrir a cabeça e eu abrir o coronário. Então, tudo que a gente põe na nossa cabeça é para proteção, entendeu? E aí, olha só que legal, quando a gente pega e a gente põe. Quando vocês forem meditar, meninas, em qualquer momento, um dia que vocês estiverem muito cansadinhas, e quando a coisa não estiver legal, de verdade, pega lá um pano que vocês quiserem e na hora de meditar, faz isso, ó. Assim, ó, real, tá? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Meditar de fazer uma casinha. Você entra para o seu mundo, você faz uma tendinha, entendeu? Você faz um momentinho de voltar para dentro. Entende? Então, são coisinhas essas aí, tá? Ó, gente, se vocês quiserem tirar o negócio da cabeça, não faz mal, tá? Porque são coisas que eu tô só explicando por enquanto. Tudo bem até aqui, gatas? Lindas, tudo bem? E quem tá assistindo também, tá? Tudo certo até aí? Legal, né? Eu achei interessante isso, porque eu perguntei para o Halawa, que era o nosso guia, ele é egípcio, mas ele é muito engraçado e ele fala em português, né? Eles falam em português, meu guia fala em português, muito bom. Eu achei isso super interessante porque ele falou que é cultural e que aí eu falei perguntei para ele, mas por que que as mulheres usam isso? Ele falou assim, porque tudo bem, gente, a gente está falando de um homem, né? A cultura, apesar que eles já têm a cabeça mais aberta, mas ele falou assim, porque a gente entende que a beleza ela é para ser mostrada dentro de casa. Tem um sentido isso, sabe? Então, tem um sentido de preservar o feminino dentro de casa. Tem uma parte machista, obviamente, porque, né, você não pode, mas elas não são obrigadas, mas elas são lindíssimas, assim. Não é uma lindíssima de serem gatas. Não sei explicar. É uma beleza natural, manja. Aí, eu sou magrela, né? Aí ele falava assim: Ih, você aqui, né? Você não tá com nada. Você é bonita, mas você não tá com nada. Tem que comer mais, rala, rala, rala. Ele falava, come mais. Mel, eu e você lá, Paola, ó, esquece. Nem por 2 camelos, amiga. Forget it. No, no. Meu, e isso é outra coisa legal. Eles gostam de mulherzão, sabe? As cheinhas fazem mega sucesso lá. E os homens, antigamente, eles tinham uma coisa, porque o que eles entendem, né? Que a beleza do feminino para eles, a beleza do feminino é o graal, né? É o corpão, assim. Então, foi muito interessante observar essas coisas, sabe? Achei diferente, assim, achei legal. É uma outra, um outro rolê. Mas a gente está falando de uma cultura islâmica atual, tá? Os egípcios são ótimos,
são muito engraçados, eles são super brazuca, brasileiros. Eu, assim, eu adorei, o povo é muito legal. Achei que ia ter medo, no Cairo você não sente medo nenhum. Aqui é muito mais perigoso do que lá. Imagina, se você se alguém assalta lá, eles perdem a mão, meu. Eles são muito rígidos, não bebem, não tem bebida, você não pode, esquece, vou tomar uma cerveja, não rola. Só no dentro do restaurante e no hotel, tá. Mas voltando para a parte espiritual, ok, então isso daqui a gente já falou. Aí eu trouxe a chave Anki, a famosa chave Anki, eu comprei na Núbia. O que que é essa chave Anki? Ah, é aquele um pirulito. Oi, gente! Não. Oi, gente, eu tô aqui no Arcana Podcast entrevistando o Isis. Oi, Isis! Não ia ser legal? A boa ideia, né? Transformar no podcast o meu. Boa ideia, né? Aquelas que têm ideia no meio da aula, né? De transformar o microfone no Achavian, que ia ser muito bom. Mas olha, gente, só para vocês entenderem, né? Que a cruz veio disso aqui. Só que a parte de cima é o feminino, né? E Vanessa, você já pegou isso aqui na aula da Márcia, lá no, na Madame Mysteries? Tem uma hora que ela explica isso em alguma aula aleatória. Esse aqui é o feminino, né? Então, que é o nosso útero. Então, é o feminino unido ao masculino que dá o filho. Então, é Ísis e Osíris e Horus. É a chave da vida, da ressurreição. E assim parece um falo até, se você for ver, né? Então é o masculino entrando no feminino, gerando um filho. Então essa aqui é a chave da vida. Então tem muitas lâminas do tarô e muitas inscrições que a gente viu lá que tem eles mostrando a vida, ou, por exemplo, tem a imagem de um faraó, Ramsés, tem muito do Ramsés lá. Então tem a energia de um faraó recebendo de uma deidade na boca, a deidade está colocando assim, né? Na boca, a inscrição tudo do lado, na boca ou na testa, porque está abrindo, né? Está preparando a pessoa para o pós-vida. Muito interessante. Então, eu trouxe a chave Anki aqui no altarzinho. Aí, esse coral, o Luiz pegou para mim, parece a África, né, gente? Olha que louco. Ele pegou do fundo do mar isso para mim, lá em Hurghada, que é no Mar Vermelho, que é onde diz que Moisés abriu, né? É lindo lá. Aí a gente foi num oásis chamado Fayum, e aí eu peguei essa concha, gente, no meio do deserto tem um lago mágico, oásis, cheio de concha, porque era mar. Então, aí eu fiz uma limpeza, e aí na pirâmide, eu catei de dentro da pirâmide um pedaço de madeira. Tô nem aí, catei e trouxe. Trouxe areia do deserto, fui catando tudo que é pedrinha, vim trazer. E o trabalho que eu vou fazer com vocês hoje é com Sistrum. Isso aqui, obviamente, é de latão, né, gente? Adoraria que fosse ouro, mas não dá, né, pessoal? Então, isso aqui é o Sistrum. O Sistrum, em muitas inscrições que a gente encontra lá, principalmente no templo de Hathor e Dandara, ou Dandera, a gente encontra imagens. Depois eu vou tentar mandar para vocês imagens dessa ferramenta que é o Sistrum. Então, aqui é a imagem da Hathor, né? Obviamente que não tá mais a coisa melhor do mundo. Para comprar um legal desse é uma grana. Então, eu comprei um, né, mais baratinho, de um cara que fez, mas foi o mais bonitinho que eu encontrei. E o Sistrum, ele funciona para chamar as deidades. Então, você está abrindo o portal, invoca o Isis. Xamã, é xamã puro. Limpar os chakras, para me ensinou. Abrir os chakras e fazer limpeza, né? Dependendo do jeito que você usa. Então, eu vou usar o Sistrum com vocês hoje. Trouxe também o óleo de papiro, que eu vou pôr em mim com a intenção de vocês receberem, porque eles usam muito, 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 muito óleo. Então, qual que é a ideia aqui? É, conforme eu fui andando pelo Egito, muitas coisas foram acontecendo. E aí, eu aprendi que no Egito
você tem. Pô, eu não tenho uma. Pô, eu não tô com o mapa do Egito aqui, né? Ah, eu tenho o quadro, o que você me deu, por onde foi, aí, que Jesus andou. Ó, eu pus o quadro lá, depois eu vou te mostrar o quadro. Ah, que legal. Olha, ó, essa aqui foi a Paola que me deu. Deixa eu desligar o ring light. Ó, dá pra ver, né? Dá pra ver, né? Esse aqui foi o percurso da Holy Family. Jesus esteve no Egito, tá? Isso aqui é o caminho que Jesus fez quando ele saiu de Jerusalém e ele se escondeu, né, no Egito um tempão. Ele ficou um tempão no Egito, gente, escondido. Eu fui nesse lugar. É um museu copto que tem uma cripta que diz que José, Maria e Jesus ficaram escondidos de 3 meses a 3 anos. Ninguém sabe, é muito forte esse lugar, muito mesmo. A primeira coisa que eu quero que vocês observem sobre o Egito é que vocês conseguem ver uma flor aqui. Vocês conseguem ver? Ó, parece um vaso, parece uma copa, um útero, uma trompa, uma flor. Isso aqui é o Nilo, isso aqui é o delta do Nilo. Olha que loucura, para começo de conversa. Que louco isso. Então, só a nível de história, para vocês entenderem, isso daqui é o Baixo Egito, é o sul, porque o Alto Egito está aqui embaixo. Tá aqui, que é Bucimbel, Templo de Ramesses, Luxor, tá tudo para baixo, porque aqui é mais alto. Então, o rio nasce aqui, no Alto Egito, e aí ele deságua no mar, né? Que é o Baixo Egito. Então, o Alto Egito tá aqui para dentro, e o Baixo Egito tá aqui, tá? Só para vocês saberem, tá? Só para vocês entenderem em termos de geografia, tá bom? Tá? Beleza, fechou. Então, o que que acontece? E é isso que eu quero, essa é a jornada que a gente vai fazer, pra vocês entenderem. Eu vou falar Alto Egito, Baixo Egito. O que que acontece, tá? O Baixo Egito, que é onde deságua as águas do Nilo para ir para o mar, tinha água naquela época, na época que pirâmides foram feitas. E aí, eh, a sensação que me deu, e gente, eu tô falando de sensação, existem mil teorias. Agora tem as teorias que tem coisas embaixo da pirâmide. Eu acho isso tudo lindo, acho isso tudo válido. A gente não sabe qual é real, mas nada tira a experiência, né? Vocês me desculpem a forma que eu vou falar, mas foda-se. Foda-se se tem espiralado para baixo, poço, energia Paquetô, dane-se. Sabe por quê? É isso que eu queria falar para vocês. O que você sente na sua realidade é um problema seu. A sua realidade, a sua simulação, a sua matrix, a sua. Não importa, é sua. Então, se você foi no Egito e você sentiu que você foi a Cleópatra, abrace isso aí. É seu, ninguém vai te tirar. Se você foi para lá ou para qualquer lugar e você sentiu que o xamã conversou com você, tá ótimo. Não importa. A gente tem a história da civilização. A gente tem muitas coisas. Eu tenho vontade de ficar um dia inteiro falando sobre isso, porque rolou uma coisa muito louca em Roma também. Tem várias coisas. Por isso que eu quis marcar 2 horas, porque eu precisava contar um pouco para vocês as coisas que eu senti, que é o que a Gabriela sentiu. E aí vocês vão ouvir tudo que eu falei, vocês vão desacreditar de tudo. Esquece a minha verdade, porque é a minha experiência e é minha. A minha experiência não é a sua, não tem que ser a sua e nem pode ser, sabe? E isso é muito forte no Egito. Quando você chega lá, e é sobre isso que eu queria falar. Quando você chega lá, você se depara com uma civilização que não foi construída por 150 mil homens escravos, gente. Não, 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 história. Né? Os guias são egiptólogos, eles vão falar isso, você respira, você concorda. Mas não dá para uma pirâmide de 143 metros de altura, com 2,3 milhões de blocos de granito rosa, que só tem a 850 quilômetros dali, cada bloco pesa no mínimo 10 toneladas. Não dá para ser feito em 20 anos por 150 mil homens, não vai. Não. Ah, o ET também não precisa ser o ET. E é sobre isso que eu quero falar agora, tá? É disso que a gente vai falar nesse momento. O que que acontece?
Baixo Egito tinha muita água. Antigamente tinha água em volta da esfinge, da pirâmide, etc. Isso não sou eu que estou falando, isso é a geologia que está falando, tá, pessoal? Vamos pôr o pé no chão, gente. Eu gosto muito disso, inclusive quero contar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo um curso com arqueólogo sobre o Antigo Egito, de 8 semanas, que eu quero entender. Ele fala, eu respiro profundamente. Eu falo, ah, não. Mas tá, vamos lá, vamos aprender o que a história contou. Tem que estudar de verdade. Você vai lá, assiste o fulano de tal, Matias Stefano, esse povo Chablin Sirius, Orion, né? Coisas embaixo da pirâmide, mas tem a história. E a gente tem que considerar o que os arqueólogos falam. Não dá para ignorar isso daí. Então vamos aprender. Então, muito bem. Então, a gente está falando que na época pré-dinástica, que é assim que se fala, ó, que a era pré-dinástica anterior, há 12 mil anos atrás, tinha água ali, tinha água. Então, entre as pirâmides, que são três no platô de Gizé, que é Khefren, que é Quéops, Khefren e Miquerinos, as três, Giza não é pirâmide de Giza, tá? É o platô. Lá tem três pirâmides, a de Quéops, que é a maior, de Khefren, que é a do meio, e a Miquerinos, que é a menorzinha, tá? Só para vocês entenderem. Tinha água. Então faz total sentido a pirâmide ser uma máquina de energia tectônica que eleva padrão. O Tesla estudava a pirâmide, gente. Ele desenvolveu todo o projeto dele de gerador de energia a partir das coordenadas da pirâmide. De repente ele morreu, não é mesmo? De repente ele foi para o Beleléu. Todo o projeto dele de repente sumiu. E algumas coisas foram aparecer com Bill Gates, outras com Musk, né? Ou com o avô do Trump. Então, que esquisito, não é mesmo? Porque aí eles iam fazer o quê? Ele ia fazer um gerador de energia limpa, de graça, para a humanidade, usando as mesmas coordenadas que as pirâmides. Então, as pirâmides, elas não estão alinhadas à toa. E os obeliscos, quem criou o formato obelisco foram os egípcios. E tem vários obeliscos pelo mundo todo. Em Washington tem, em Paris tem, em Roma. Eu contei 15 roubados. Eu fiquei com muita raiva de Roma, desculpa, pessoal. Mas para cada lugar que eu ia, tinha um obelisco numa praça com uma cruz em cima do obelisco. Egípcio. Os caras roubaram, tiraram, sabe? É muita sacanagem, assim, entende? Então pensa que tem as pirâmides nesse platô e tinha muitos obeliscos, porque a energia era gerada e ia fazendo tum, tum, tum. Então, o quantum energético ali é muito forte. E aí, a pirâmide era feita de calcário branco, e em cima você tinha a ponteira dela feita de ouro, que é o maior condutor de energia para além do cobre. Porra, meu, pensa, é muito forte aquilo, ok? Então, só para vocês entenderem que a gente vai entrar na pirâmide, tá? A viagem é pelas pirâmides, tá? Que a gente vai começar. Eu vou fazer uma coisa leve, porque a energia é muito forte. E aí eu posso falar para vocês que quando eu entrei naquilo lá, então não é à toa que o Vaticano, peraí, então não é à toa que o Vaticano está onde está. Cara, não é à toa. Nada é à toa. Sinceramente falando, nada é à toa. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, ó, nós ocidentais, a gente é um bando de sem noção. Eu entendi quando falam que a África é o berço da humanidade. Eu tô com muita dor no coração do que aconteceu, Romeus Obeliscos, tô com muita dor no coração, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu entendi porque tem a treta no Oriente Médio, porque tudo tá lá. E assim, é uma dó, porque assim, você vê, tem muito racismo contra os negros, e eles são os caras, meu. A gente é muito chulé perto dessa galera, meu. Posso falar? Tipo assim, realmente, assim, eu tiro meu chapéu, assim, pra etnia negra, preta, né? Que agora a gente tem que tomar bastante cuidado como fala, mas porque, meu, tá tudo ali. E os egípcios não eram brancos, Cleópatra, gente, eram negros, sabe? Eles eram negros. Tinha muita influência da Etiópia ali, sabe? Tinha muitos negros ali. Os núbios são pretos, meu, pretos mais escuros, cara. A Núbia, que é onde é o Alto Egito, que é onde tinha todos os faraós, eles são mais pretos, meu. A coloração da pele. Os egípcios são mais mulatos, entende? São mais marrons.
Então, assim, isso tudo pode parecer besteira, mas não é. Então, uma civilização que veio de Atlântida. Jesus era preto. E ele era um preto mais amorenado, tipo um meio mulato, assim, provavelmente, né? Pela geolocalização, parando para pensar. Mas e é isso mesmo, Madalena, a mesma coisa. Então, assim, por que que eu tô falando isso tudo? Porque, assim, quando você entra na pirâmide, e todas as tumbas dos reis e das rainhas têm um padrão. Debaixo da terra, uma coisa retangular quadrada, no fundo, com muitas inscrições contando a história do rei, da rainha ou da elite, e também as inscrições fazendo o ritual de passagem desse morto. Com um sarcófago muito bem selado. Sem da pirâmide ter inscrição nenhuma. Você entra e as paredes elas vão se afinando, elas vão subindo até chegar na Câmara do Rei. E aí você, antes de entrar na Câmara do Rei, você entra numa sala que tem uma coisa toda chanfrada, sabe? Tudo chanfrado assim. Tipo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tipo a minha porta. Tá vendo que minha porta é chanfrada? Que é assim, ó. Dá para vocês verem? Ó, dá para vocês verem que é chanfrado? A parede é assim, ó. É isso aqui, só que em degrau, em escala, tá ligado? Em escala. É assim, ó, tum, tum, a parede. Ela vai fazendo assim, até você chegar na Câmara do Rei, que é um quadradão e que tem um sarcófago. Gente, dá para perceber que aquilo é uma máquina, um gerador de energia. Então, o Baixo Egito, para mim, é um lugar que era um grande lugar gerador de energia. Era um grande gerador de energia ali. É ali aonde tudo acontecia. E no Alto Egito, que é para dentro, era onde tinha os templos, templo de Ísis, de Horus, templos de tudo que é coisa que vocês podem imaginar que a energia é muito forte. E Abu Simbel, que foi o lugar onde eu mais fiquei tocada, é onde tem o templo de Ramesses e Nefertari, que é a coisa mais louca. Eu não vou ficar mostrando foto, nada disso, porque eu vou fazer uma masterclass sobre isso com calma. Mas é que, sabe, porque senão eu vou roubar o tempo da gente aqui. Mas o que eu queria mostrar para que vocês entendessem é que o Egito, ele está falando de um resquício de uma civilização antiga. A Esfinge, ela tem, já tem alguns estudos, assim, que não é muito bem divulgado, que a Esfinge tem mais de 2.000 anos. Sabe a Tonita? Entrou. A Tony tá aí, ela foi junto para a viagem, ela pode dizer. Então lá, oi, amada, fala, né, a energia que não é. Eu tô dando um contexto do Egito, falando as pirâmides, a energia que é entrar naquilo, né, uma coisa, a esfinge, tudo, é uma coisa muito forte. Então, qual que vai ser a nossa vivência? A gente vai fazer uma viagem, tá? Então, eu vou explicar o que que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma viagem. A gente vai entrar pelos portais da pirâmide, a gente vai equilibrar a nossa energia, a gente vai recalibrar a nossa energia. E daí a gente vai ser transportado para o templo de Hathor, onde a gente vai encontrar algumas deusas. E aí cada deusa a gente vai trabalhar um aspecto, beleza? Que a gente vai fazer isso aí. Antes de falar sobre, então, isso, eu quero apresentar para vocês essas deusas. Ah, é muito forte mesmo, Van, tá? Quero ver se eu consigo apresentar para vocês. Então, é, primeiro de tudo, a gente tem que entender que. Legal essa imagem das pirâmides do tarô que eu comprei. É legal. Fora toda a história depois, né? Que outra hora faço uma aula, a gente dá uma aula dessa falando sobre o alinhamento das pirâmides com Órion, né? Com o cinturão de Órion, é muito legal. Osíris é conectado com Órion, né? E Ísis é conectada com Sírios. Então, aqui, ó, Sekhmet, Hathor. E tem uma outra coisa legal sobre a Esfinge, que eu não sei, vocês sabem, ó, a pirâmide como era, tá vendo? Era como se fosse isso aqui, tá?
E ela está localizada no centro ela está localizada no centro do planeta, né? E a face norte dela é apontada para o norte geodésico do planeta, gente, sério. Toda a proporção da pirâmide é feita a partir da Fibonacci, do pi, sabe? Número pi. É muito doido tudo, bicho. Neto, você olha para aquilo lá, o Halal falou que foi 150 mil homens construindo aquele negócio. Fala a verdade, meu. Eu não consegui conceber isso aí, não. Ah, o Horus, Maat, Bast, Osíris. Deixa eu só pegar para mostrar para vocês aqui. A chave que eu já mostrei. O Anubis, Ísis, Nut, o Ra. Pronto, só para mostrar alguns para vocês, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Ah, uma outra coisa. Aí as astrólogas de plantão aí podem falar melhor do que eu. Mas mas você é astróloga, mas vocês aprendem também, então vocês também são boas. Até melhor se bobear, viu? Importante de falar. A esfinge, dizem que a cabeça era de leão, dizem. Aí é um dizem, tá, gente? É dizem. E que tiraram a cabeça e colocou do rei da época, entendeu? Do imperador da época. Mas essa forma meio leonina é porque quando ela foi feita foi na era de Leão. Então já tem alguns estudiosos que na hora que colocam, que pegam a precessão dos equinócios, que é uma conta que se faz, né, astronômica, astrológica lá, e você, né, e você coloca tudo tipo pelo programa no céu. Você vai ver que a estrela X estava apontada naquele lugar, naquela época, na Era de Leão, que foi 12 mil anos atrás. A geolocalização da esfinge, que aponta o rosto para um local onde o Sol nasce e desce no equinócio, acho que é no equinócio de primavera, acho que é no equinócio de primavera, se não me engano, ou no solstício. Puta, agora desculpa, eu preciso trazer essa informação melhor. Mas num dos pontos, eu acho que é o equinócio, quando o Sol fica super alinhado, fazendo conta, eles conseguem entender pela localização da esfinge, pela arquitetura dela, que remete a um leão, que aquilo foi feito na Era de Leão. A Era de Leão foi 2 mil anos atrás, gente. A gente está na era de Aquário, pela astrologia, pessoal. Qual é o posto complementar de Aquário, gente? Leão. Então você volta 2 mil anos atrás, que foi 10 mil, vai mais ou menos, que é quando teve a última era glacial, que é o que eles chamam de Zep-Tep, que é o início, é logo depois do dilúvio, onde em todas as civilizações que você gira em volta do planeta. Todas as civilizações têm a mesma lenda. Depois de um grande dilúvio, vem um ser iluminado, um ser de luz, que traz o conhecimento e a civilização se desenvolve. Com os maias foram assim, com os egípcios foram assim, sabe? No Oriente foi assim. Existem já estudiosos que ficam putos porque eles falam como é que os arqueólogos não levam em conta os mitos. Então, esse mesmo mito foi encontrado em mais de 30 países pelo mundo inteiro, falando da mesma história, da mesma época depois de uma água, de um dilúvio. Pessoal, vamos ouvir a tradição oral. Tem que levar em conta isso, tá? Então, só para entender o rolê da esfinge. Então, oi, pessoal, vamos apresentar então agora os nossos queridos personagens da nossa jornada. Esse aqui, obviamente que não é assim, né, gente? Delícia! Esse aqui é o Amon-Ra. É como se fosse o Sol, o pai do pai de pais. É uma representação do Sol. O Sol, que é o Ra, é a coisa mais importante para eles, tá? É o Deus deles. Gente, faz tão sentido isso. Cara, toda vez que eu olho para o Sol agora, que é o Ra, Eu, eu assim, eu rezo para Deus olhando para o sol. Eu acho isso tão próximo. Eu voltei assim, claro, todo mundo tem o seu Deus, mas cara, sem o sol a gente não estaria nesse planeta, não. Então eu achei assim que faz muito sentido eles entenderem que Ra é Deus para eles. Porque eles se baseavam pela enchente do Nilo, né, Tu? O Nilo para eles é tudo.
Isso não é? Eu fiquei muito chocada com isso. Gente, o Egito é deserto, deserto, né? É deserto, deserto, deserto. Meu, a gente entrava, né? A gente foi no Saara, a gente entrava, era Star Wars, né? Areia, 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 areia. De repente, plantação de tamareira. De repente, do nada, plantação de trigo, de cevada, que os caras pegam e fazem irrigação. E no meio do deserto, do nada, os caras fazem comida. Isso é muito impressionante. Do nada, você, quando você está na beira do Nilo, meu, planta meu, jardim, né? Jardim com primavera de laranja. Primavera, aquela planta, flor de cor laranja. Eu nunca tinha visto primavera laranja, de cor laranja. Tipo, parece, sabe, flor desenhada, pintada à mão? Não, natural. É uma coisa meio louca isso. Antigamente aquilo era uma savana, desertificou, claro, mas assim, então é impressionante. Então, assim, a primeira coisa, a gente vai se conectar muito com o sol. A gente vai trazer, e eu gostaria de propor um exercício para vocês ao longo desse próximo mês, de cada vez que vocês forem tomar sol, olha aquilo como uma divindade, sabe? Que te dá vida. Sem o sol a gente não estaria aqui. Não precisa ir longe. Claro que eu acredito em Deus, em consciência maior, criador de tudo que é, mas é muito longe, a gente não consegue acessar essa energia da fonte primordial. É muito distante, é muito longe. Então, traz mais para perto, traz para o Sol, no grande Sol central. A gente não consegue nem Ovan, a gente não consegue nem se conectar com Alcione, que é o grande Sol central. A gente não consegue nem acessar essa energia. Eu não sei se todo mundo sabe o que eu estou falando, mas existe, né, essa coisa do grande Sol central, que a galáxia gira, a nossa galáxia gira em torno de um grande Sol central, né? Então, assim, cara, a gente não consegue nem acessar isso, acessa o Sol. Vamos para mais perto, sabe? Eu acho que é muito importante. Vamos pôr o pé no chão, terra. Lá no Egito, a gente sente muito Gaia. É África pura, né? A gente sente muito a terra. A vibe terceira dimensão, pá. Beleza. Essa aqui é o Set. Oi, meu nome não é Isis. Isis foram os gregos que deram. Meu nome é Alset. Essa é Isis. Egito também não é Egito, tá? É Kemet. Egito veio desse cara. Cadê ele? Ptah. Ptah foi um grande construtor, foi uma pessoa. Ah, não, o Imhotep que foi uma pessoa. Mas eu acho que o Ptah também, né, Tuane? É o Ptah. Foi? Foi sim, foi uma pessoa. O Ptah e o Emotep também foram pessoas que foram grandes construtores. Ele tipo, foi santificado. Vocês não vão acreditar nessa história agora. Ele foi responsável por grandes construções lá, o Ptah, que é o deus da sabedoria, deus das artes. Que tal? Hello, eu sou o Oscar. Gente, o Oscar é baseado na estátua do rei, do deus Ptah. Que tal pra vocês? Esse aqui, isso aqui que tá no meio, é o Sistrum. Oi, pessoal! Olha lá. Esse aqui é o Oscar, veio desse cara, do Pitá. Pitá, nanana, vai fazendo neologismo, vai fazendo transfiguração da palavra Egipto, Pitá, vem dele. Os gregos cataram isso e transformaram em Egipto. Não é, não era Egipto, era Kemet, que é a terra dos pretos, dos negros sábios. Dos negros sábios, Kemet significa isso aí. Só para vocês terem uma noção de como a civilização romana, apesar de adorar Roma, Grécia, tudo, não começou na Grécia. Isso é muito importante a gente entender. Começou lá. Começou na. E outra, Suméria, Mesopotâmia, Babilônia, toda essa região antiga, eles foram se desenvolvendo, eles se desenvolveram até antes que o Egito. Então, são civilizações muito antigas, né? Os Anunnakis, tudo, os Sumérios, meu, vem, vem crescendo tudo em paralelo. Então, então eu mostrei para você Isis, que é a grande mãe, e Isis, eu estou entendendo com os livros didáticos, como os livros didáticos, não, ele esquece tudo, né? Esquece.
E isso é outra coisa que para mim marcou muito, assim, de perceber como a gente não sabe nada, né? Eu vou ter impactada por conta disso. Ó, Hathor e Isis, gente, é a mesma pessoa na real, tá? Hathor é um aspecto mais maternal de Isis, que é a grande vaca, a grande nutridora, a grande, a que traz o leite, né? O alimento, a fertilidade. Então, Hathor e Isis disseram lá, né, Tu, eles falaram isso. Você pode me ajudar se você quiser, tá? Que Ísis e Hathor, na verdade, é face da mesma deusa. Então, a Ísis, quando ela abre essas asas, né, ela fala da ressurreição, porque ela se apropria do falo de Osíris para ter Horus, é uma grande guerreira, ela é a grande mãe que cuida de todos, né? Então, Ísis, ela tem esse aspecto desse nosso feminino mais altivo, que é uma imperatriz, é uma grande rainha, né? Então, ela tem esse aspecto. Ela é uma curadora, uma alquimista, né? Porque ela consegue resgatar todas as partes de Osíris para poder, a partir dele, então, criar Horus, né? Então, a gente tem esse aspecto desse feminino, mas a gente tem um aspecto dessa grande deusa, a Hathor, que é mais maternal, que cuida, que nutre, né, que é fértil. E aí a Hathor ela aparece muito quando a cheia do Nilo, porque é isso que eu estava falando do Ra, né? Por que, que o Ra é importante? Porque por conta do Sol tem a alta, a cheia e, a cheia do Nilo e o baixo do Nilo. Então, sem água eles não eram nada. Então, o Nilo representava tudo para eles, a água primordial. Então, a gente vai falar com Hathor e Ísis. Esse aqui é o Osíris, e não sei, eles pintaram de verde, não sei por quê, mas esse daqui seria o Osíris, que é o grande deus, que é o par. Eu estou estudando agora, isso mais para frente, quando eu estiver mais apropriado, eu quero trazer para vocês que dizem nos contos sumérios que Enki, Anunnaki, Anu, tem Nu e tem Enki. Diz que Enki e Osíris foram a mesma pessoa, a mesma deidade. A história dos sumérios e dos egípcios, eles se coincidem. Então, tem algumas teorias aí que Enki e Osíris pode ter sido a mesma deidade. E eu quero trazer uma curiosidade. Dia 25 de dezembro, para o Antigo Egito, é quando se comemora, inclusive tem comemoração no Egito atual Islã. Dia 25 é o nascimento de Horus. Quem nasceu dia 25 de dezembro, que eu saiba, é Jesus também, segundo a lenda, né? Isso é forte, gente. Isis e Osíris e Jesus é a mesma coisa que a Trindade é do cristianismo, é a mesma, tá? Aí a gente vem para outra fofa que tem duas vertentes também aqui, ó. Sekhmet, amo. Sekhmet e Bast, tá? Sekhmet, essa é a deusa leoa. Olha com a chave Anki na mão aqui, ó. Tá vendo? Sekhmet, a deusa leoa. Meninas da astrologia, Leão é regido por quem? Pelo Sol. Sol é quem? Ra. Leão é quem? É a esfinge que está apontada para um local que é apontado para, não sei se é para o oeste, leste, não sei, mas é quando tem o Sol, equinócio, blablas, pirâmide, tudo alinhado, né? Então, o que que é interessante aqui? Quem foi Sekhmet? Sekhmet, filha de Ra. Sekhmet é filha de Ra. Então, é muito legal que a gente pensa na astrologia. Qual é o meu Sol? Fiquei brisando, hein, Tuane? Qual é a minha Sekhmet? Porque, né, a Sekhmet é filha de Ra. Olha que legal na astrologia, né? Aonde está o meu Ra? Aonde está o meu Sol? Aonde está a minha divindade, a minha essência? Porque Sekhmet, que é a deusa leoa, ela é filha de Ra. Porque Ra, eu adoro contar a história de um jeito aleatório, né? Tava lá Ra, no seu mundo celestial, olhou para os humanos e falou: esses caras não estão legais, eles estão caídos do caminhão, eles não estão me celebrando direitinho. Eu acho que eu vou criar uma filha para dar um se liga nesses caras. Ele cria Sekhmet para dar um se liga. Ele cria Sekhmet, que é esse aspecto dele, veja, leão, leão sol, percebe que legal? Ele cria um fractal dele em forma de mulher, veja que legal,
que é Sekhmet, para dar um se liga na humanidade, gente. Só que ela, aí eu vi, menina, é tão delicado, uhum. Ela vira, meu, a pombogira, sabe? Ela vira a lelé da cuca, aí ela sai matando Deus e o mundo, meu. Ela fica puta da vida, ela, ela sai dizimando, segundo a lenda. O Rá fica meio, "Ai, gente, acho que eu forcei um pouco a barra." E ele embebeda ela com uma substância a partir da lótus, para dar uma acalmada nesse feminino. Gente, o feminino é visceral, a mãe natureza é visceral, não é mesmo? Né? Fale com uma mulher como eu na menopausa para você ver se eu não sou uma sequimete. Entendeu, né? Quando a gente tá na TPM, gente, é tensão pré-SECMET, sabe? Tipo assim, a gente podia ter TPS, né? Tensão pré-SECMET, porque, gente, já é a SECMET que abaixa você, que o feminino, ele é visceral. E aí existe o outro lado de SECMET, que é depois que ela toma Lotus, que é a Bastite, que é a deusa gato, que é a sedutora, que é a alegria, que é a intuição, que é aquela que traz esse lado mais calmo, mais quieto, mais interiorizado. Os gatos são assim. Então, Sekhmet e Bast é a mesma, Hathor e Isis é a mesma. Osíris também não é Osíris, é Assar. Assar, Alset e Heru. Horus é Heru, tá? Que fala. Eu não sei se vocês chegaram a ver no meu Instagram, que tem algumas pessoas me acompanharam, depois eu mando para vocês. Tem uma foto minha que eu tô com a Sekhmet de um lado, a gente foi no templo da Sekhmet, e do outro lado eu tinha uma câmera assim, uma foto minha recebendo uma luz na testa. Não sei se alguém chegou a ver essa foto. Uma foto que eu tô recebendo. Eu acho que ali poderia ter uma estátua da Bastite ali, eu não sei. Talvez seja Sekhmet de um lado e Bastite não tinha nada. Eu me enfiei lá e fiquei recebendo uma luz. Muito bem. Então a gente vai sair da pirâmide e quem vai levar a gente? Ah, esse aqui é o Horus, gostoso, vai. Esse é o filho dos dois. Então, em muitos momentos, tem muitas inscrições, quer ver? Tem muitas inscrições aqui no tarô egípcio a gente tem. Tem muitas inscrições que tem um falcão, um pássaro, pousando em cima do da múmia de Osíris, porque a Ísis se transforma num pássaro, então ela copula com o falo de Osíris e aí nasce Horus, por isso que ele tem essa cara de falcão, que ele é filho da ave, né? Ó, aqui a gente vê bem isso. Esse é o Ba. A gente vê muito, né, essa figura do Ba e do Ka, que é assim a alma indo pro pós-vida, mas assim é como se fosse isso, tá? É Ísis se preparando para copular com o falo de Osíris, eles copulam e tem Horus. Então, o Horus ele é muito representado por um falcão, tá, gente? Por uma ave de rapina, só para vocês saberem, ok? Esse é o Anubis, que é o chacal. Tá? O Anubis, ele é o psicopompo. Ele seria referente ao Hermes, tá? O Hermes é grego, tá? O deus Hermes, Mercúrio, que faz essa transição entre o plano da realidade e o plano divino. Ele é o único deus que consegue ir de um plano para o outro, como pessoa e como Deus. Então, ele pega as almas das pessoas que morreram para levar para Maat, que é para onde a gente vai parar no fim, que a gente vai fazer o tribunal de Maat, o tribunal de Osíris, que é pesar o coração. E essa aqui é a deusa Nut, que é a deusa da noite, a grande guardiã dos mistérios, ok? Tudo bem? Então, eu quis mostrar para vocês aqui, deixa eu só ver que oração, que a gente vai ficar meditando meia hora, né? Tá ótimo, 10h30, tá bem adiantadinho, que bom. Então, só para a gente poder entender para a gente poder entender qual é que é. Acho que a gente vai conseguir acabar um pouco antes, tá, gente? Porque eu marco 2 horas, mas eu acho que vai conseguir terminar antes, porque eu já expliquei isso. Então, o que que a gente vai fazer? Só para vocês saberem, vou dar uns 2 minutinhos para quem quiser ir fazer xixi, tomar uma água, para, né, não ficar com vontade de fazer xixi. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma viagem. Então, antes da gente ir para fazer o xixi, eu queria que vocês
ou intencionar, se escrevessem num papel, ou visualizar na cabeça, do jeito que vocês quiserem, que é assim, ó, o que que vocês querem transformar na vida de vocês? Ou o que que vocês querem, que portais vocês querem abrir? Então tem gente que pode, ai, tem crenças e padrões limitantes que eu não quero mais. Ou tem gente que eu só preciso de paz. Ou eu quero transformar, uma relação na minha vida, ou eu quero me abrir para o meu portal, da espiritualidade, ou eu quero que o meu trabalho dê certo, ou eu não quero nada, eu só quero curtir a meditação, e tá tudo bem. Então qual a tua intenção agora? Porque a minha experiência é diferente da experiência de vocês. Então eu quero que vocês reservem, eu vou pôr aquela música. Vocês não precisam escrever, vocês podem fechar o olho, meditar. Eu vou deixar o tempo que a música vai tocar para você. Gente, tipo assim, ó, isso foi outra coisa que eu trouxe. Pelo amor de Deus, tirem do mental. Sai do mental. Talvez não seja nem bom escrever, sabe? Sente no coração. Daí depois escreve se quiser. Tipo assim, o que que o coração real tá pedindo para o que vocês querem de verdade assim? Sem medo, sem vergonha. O que que vocês querem? Não quero fazer mais nada, eu quero tomar marguerita em Cancún. Quero ganhar dinheiro para viajar para o mundo ano que vem. Tá tudo certo. Eu quero que vocês trabalhem com o desejo de vocês, tá? Porque daí quando a gente for para a pirâmide, a gente vai fazer o quê? Só para vocês entenderem, porque daí a gente vai fazer isso. Eu vou explicar o que vai acontecer. Vocês vão coisar, pensar, vai dar uma pausa, vocês vão voltar e eu vou começar sem falar nada. É tipo silêncio, tá? Quando todo mundo estiver aqui, eu começo. Então, como que a gente vai fazer isso só para a segurança de vocês, tá? A gente vai pôr um negócio na cabeça, a gente vai fazer a caverninha, tá? Tampa assim, ó, para entrar, para ir para dentro. Ah, isso me dá sufoco. Tudo bem, então põe lá na cabeça. Ai, não quero nada na cabeça. Tá bom, fecha o olho. Ninguém é obrigado a nada, gente, pelo amor de Deus. Tá? Eu detesto essa coisa de obrigação. Ninguém é obrigado a nada. Então, a gente vai entrar na pirâmide. Na pirâmide, a gente vai se conectar com com a energia tectônica do lugar para limpar os chakras. Não vai abrir chakra. Nunca abram chakra com ninguém. Vou fazer uma atividade de tantra que vai abrir o chakra. Não me conta que eu vou bater em você. Não se abre chakra. Gente, ó, isso é muito sério. Isso aqui é o chakra. O chakra tem tudo teu, luz e sombra. Vou fazer um negócio de subir a Kundalini e vou abrir meu chakra. Você vai fazer com uma pessoa que não sabe e você vai enlouquecer. Vai abrir coisa que você não sabe. Você limpa e você harmoniza. Abrir chakras tem que fazer com um profissional que manja muito. Não pode sair abrindo chakra. Então não vai ficar imaginando o chakra abrindo. Você vai harmonizar eles, vai limpar eles, você vai equilibrar o cara. Então, a gente vai equilibrar os chakras, a gente vai se alinhar. Se alinhou, a gente vai fazer um portal. A gente vai atravessar um portal. E nesse portal, a gente vai bater um papinho com as nossas deusas. Então, a gente vai falar com a Hathor, Isis, a gente vai falar com a Sekhmet e a gente vai começar pela Nut. Aí a gente da Nut, a gente vai falar com a Hathor e Isis. Da Hathor e Isis, a gente vai falar com a Sekhmet e a gente vai falar com a Bast. Depois o Anubis vai levar a gente para pesar o nosso coração com uma arte. E aí a gente vai voltar, ok? É isso que a gente vai fazer. E aí, no final, se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser compartilhar rápido, porque a gente não tem tempo e não é legal a gente sair, às vezes não quer falar nada e fica em silêncio. É isso aí, tá? Então, fechou. Agora sim, eu vou pular a música lindíssima que a senhora, minha mãe, me mandou para essa vivência. A música tem 4 minutos e 27 segundos. Então, durante esses 4 minutos e 27 segundos, nós vamos ouvir essa música, já está aqui, para que a gente possa trazer a intenção para o que a gente quer fazer. Ok? Eu vou até apagar meu ring light aqui.
Vamos pôr o panício na cabeça. Lá, lá, lá. Então eu vou tocar o sistrum aqui. Ó, Tuane, passando todos os óleos que a gente comprou. Fala, Tuane pode contar que foi uma loucura essa viagem. Então fechem os seus olhos aí. Então vou ativar, tá? Com sistrum. Hum. Aí quando acabar a música, eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem xixi, que é bom, toma uma água de 1 minutinho, tá? Ó, antes me falem se tá ok o som, tá? Espera aí. Dá para ouvir bem, gente? Me falem se dá para ouvir bem. Sobe mais? Aumenta Aumenta um mais? pouquinho. Tá, vou aumentar. Tá bom? Tá, é daí pra mais alto. Mais alto? Muito, muito baixinho. Agora. Foi? Foi. Tá. Então vamos lá.
Agora eu vou dar uma pausa. Quem quiser ir no banheiro ou fazer xixi, podem ir, tá? Bebe água. Quem quiser continuar aí assim, pode ficar, mas quem quiser ir no banheiro, gente, sentir, pode ir, não vai quebrar a energia, tá? Toma uma água aqui. Se todo mundo sente de já seguir, só reage para mim com coração, com qualquer coisa do tipo, para eu saber que pode. Faz um joia quando todo mundo estiver pronto, tá? Acho que a Rita e a Ana foram. Eu vou preparar a música aqui. Eu vou mandar para vocês. Essa música é muito linda, né? Minha mãe faz aula de dança circular. Uma fofa ela, meu. E ela me falou assim: "Filha, usa essa música, na sua vivência". Achei tão linda ela fazer isso, meu. Sempre tá presente de alguma maneira, né. Linda, né, linda a música. Deixa eu achar aqui a música que eu quero colocar no fundo, enquanto eu tô guiando a gente. Deixa eu só ver se é essa aqui. Rapidinho, tá, espera aí, não comecei não, tá. Só tô procurando a música aqui, eu não tô lembrando onde eu pus. Só um segundo, pessoal. Acho que eu achei. Espera aí, deixa eu ver se é essa aqui. Achei. Espera aí, achei. Acho que eu achei. É essa aqui? É. Aí eu vou fazer o seguinte agora, pessoal, eu vou colocar a música, eu vou diminuir, deixar bem baixinha, porque vocês têm que ouvir a minha voz, tá? Então eu vou tocar e vou falar blá, 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 blá. Ó, espera aí, deixa eu começar. Espírito cósmico, quem sos que fui. A gente acende a vela agora, Gabi? Já, já. É, não é essa música aqui não, já. Pode acendendo a vela. Pode acendendo sim. Acendam aí a vela de vocês. Achei. Achei. Agora eu achei. Essa aqui. Achei, ó. Vocês estão ouvindo a música? Lá, lá, lá. Dá para ouvir minha voz e a música ao mesmo tempo, Tô? Oi, pessoal. Vamos entrando na pirâmide. Blá, blá, Tá. blá, blá. A tua voz tá bem mais alta do que a música. A música tá bem baixinha. É assim que tu É, quer? porque senão vocês vão se confundir. Vou aumentar só um pouquinho mais, ó. Olá, pessoal, blá, blá, blá. Tô Dá pra ouvir. falando. Dá para ouvir? Uhum. Ó, vou mudar para outra. Oi, gente, eu tô falando aqui, vamos para a pirâmide. A música está no fundo, confortável. Não dá para Sim, ouvir? dá pra ouvir. Dá para ouvir, né? Tá tranquilo? Tá. Dá, Sim. né? Porque a minha voz tem que estar mais. A minha voz tem que estar. Não pode estar batendo de frente com a música. Tá bom? Tá confortável para vocês isso? Oi, gente, eu tô na pirâmide, levando vocês, blá, 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 blá. Tá, né? Então, beleza. Então, fechou. Então, agora sim. Podemos começar? Todas prontas? Fechou. Então, vamos lá. Fechando os olhos aí. Vou começar, hein? Recording. Vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação